E até puxando um pouco, né, em alguns pontos que você colocou aí, como é que vocês conseguiram, né, ou vem conseguindo manter o engajamento do time? Né? Como você falou, né, todo mundo à distância, pô, tem a relação entre o time, a empresa, e tem a relação do time com os clientes. E dos clientes com a empresa também, né? Que essa relação tem que ser muito próxima. Como é que vocês estão fazendo para manter o engajamento do time e fazer com que as coisas aconteçam? Assim, eu sei que você já colocou alguns pontos aí, mas queria que você complementasse um pouquinho, porque para mim é a chave desse dia a dia hoje, né? Não, total. Assim, a gente falou de uma forma macro, né? Mas do ponto de vista prático, por exemplo, eu vou começar até pela Comex, pela comissão executiva aqui da empresa, né? A gente se reunia uma vez por semana e, obviamente, que eu tenho 300 pessoas, você acaba ficando próximo, né? Diferente de uma empresa, às vezes, que tem várias plantas e assim por diante, está em vários estados, mas por mais que você estava aqui, de uma hora para outra, onde fisicamente você fazia uma esquina, rapidamente junta todo mundo aqui, vamos falar, de uma hora para outra você não tem mais ninguém, né? Você não está mais acostumado, você não tem essa agilidade. E a gente tinha Comex, que eu estava falando, que era uma vez por semana. Uma das coisas que a gente começou a fazer foi, vamos colocar 3 vezes por semana. E esse contato, por incrível que pareça, né? Hoje a gente, obviamente, está olhando já resultados de 2 meses de atuação. O feedback que eu tive foi que a comunicação a gente nunca teve tão próximo, né? A comunicação ficou melhor, a gente está muito mais próximo. Por mais que a gente estava fisicamente aqui, às vezes você não se reunia tanto, né? Não era necessário. Então, isso melhorou muito, né? A gente poder ter uma frequência maior dos contatos e uma preocupação ainda maior de poder fazer a disseminação da comunicação. Então, primeira coisa, ferramentas, né? Óbvio, ferramental para poder se comunicar com as pessoas. Cuida correndo que todo mundo possa ter a forma de comunicar, de se conectar. E as realidades são as mais distintas, né, Fernando? Porque tem uma coisa que eu estava participando outro dia de uma outra live e eles estavam falando muito de como é que é a realidade do home office, né? Depois eu vou contar um pouquinho a pesquisa que a gente fez aqui, mas o fato é que home office, ele é muito... também tem uma dispersão muito grande de cada um, como vê. Uma coisa é um home office, onde você tem um quarto disponível e um escritório, uma estrutura para fazer isso. Outra coisa é fazer home office num apartamento de 50 metros quadrados, onde tem mais 4 pessoas. E você tem que disputar o espaço com as outras pessoas que também trabalham e que também tem que fazer, né? Então, imagina tudo isso, né? Então, isso foi um primeiro passo bastante importante, né? Do ponto de vista de prático, a gente aumentar a frequência de reuniões e aí, obviamente, isso no comitê executivo, e a gente acertou que as lideranças deveriam fazer isso da mesma forma. O contato que ocorria, às vezes, a reunião semanal, ela passou a ser, às vezes, até que diária, né? Então, a gente teve que mudar essa dinâmica para você estar com uma frequência muito maior de comunicação para manter as duas coisas. Uma, obviamente, tentar manter uma uniformidade, manter o engajamento das pessoas e também manter a informação fluida para que com essa dispersão de pessoas e não estando no mesmo local, para que todo mundo trabalhe na mesma direção. E para minha surpresa, né, eu acho que de muitas empresas com quem eu falei, a questão de produtividade foi algo surpreendente, né? A gente tem indicadores que mostram que, principalmente as áreas de desenvolvimento, que você bem falou, né? Que é uma demanda frequente que a gente tem desse tipo de profissional, elas tiveram uma produtividade maior. Então, maior. Esses paradigmas estão sendo quebrados, porque a gente tinha muita dúvida, até uma squad, a squad tem que estar junto, é mais fácil, até pela dinâmica que tem as squads. Então, até nisso, eu acho que teve uma criatividade muito grande e até no que eu estava comentando anteriormente, você cria recursos, o ser humano acaba criando recursos e formas, e na urgência e na necessidade, formas criativas de fazer. E para fechar a questão do engajamento, que eu acho bastante importante, é a questão que, quando a gente fala do modelo, qual o melhor modelo de fazer isso, porque uma coisa é 100% dos dias você está fora fisicamente, como é que você mantém o engajamento? A gente resolveu fazer uma pesquisa, né? E a gente, até pensando no modelo futuro, a gente resolveu perguntar para os colaboradores como é que vocês querem, como é que vocês gostariam que fosse o trabalho. Agora que vocês estão tendo uma experiência 100% em casa, e eu digo que dos 300, a gente teve 3 pessoas do extremo de ficar 100% no escritório fisicamente e 2 ou 3 também no outro extremo 100% home office.
a grande maioria das pessoas preferiram ficar entre 2 a 3 dias em home office. Ou seja, por quê, né? A pergunta é quando ela foi feita, a resposta era no sentido de que, olha, eu acho que isso é um equilíbrio entre eu, às vezes, ter o contato também, que é importante, manter a questão da cultura, do engajamento presente. Por mais que a gente ache que a ferramenta, que nem eu falei, facilita, aproxima tudo isso, a preferência das pessoas é que a gente tenha algo híbrido, né? É algo que possa ter a combinação dos dois. Esse equilíbrio é o que a maioria preferiu do ponto de vista nem para ficar tudo em casa, nem tudo presente no escritório. É sensacional, né? Eu acho que esse período tem sido um teste bastante grande e um teste de comprovação que dá certo, né? Esse trabalho à distância, como você falou, né? Os squads produziram mais, né? Trabalhando dessa maneira. E a gente acha, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo dentro do mesmo local para a coisa funcionar. Não, poxa, dá para trabalhar de uma outra maneira, né?